Eita, peraí que vocês já vão voltar. Meu estúdio aqui que o YouTuber me cedeu não está muito legal, não. Eu puxo aqui o fio, cai tudo. Elisbiótica, só continuando, eu torço para que retorne logo, porque eu não me adaptei com essa vida de YouTuber, viu? Eu puxo o fio para cá, cai o telefone, cai a câmera, cai tudo. Então, tomara que volte logo. Nunca mais eu quero mexer com câmera. Eu também não dou muito certo com isso, não. Eu apanho até mandar parar. Também não dou conta Não, dessa vida digital, não. eu tenho boa vontade, não tenho preguiça, eu estudo, eu fuço, eu abro, eu compro as coisas. Compro licença, compro webcam, faço uns ETLs. Aí hoje a minha webcam não está conversando com o meu computador para poder entrar no Google Meet. Então eu estou tendo que fazer pelo meu telefone com a webcam e não está resolvendo nada. Aí, por exemplo, eu vou virar a cabeça para cá, o fio do meu fone de ouvido, puxo o telefone, aí cai. Tomara que acabe logo. Deus abençoe. Primeiro pela saúde e segundo porque para pôr fim a essa vida de youtuber. Então, pessoal, essa daqui são as 5 hipóteses de cabimento dos embargos de divergência. Lembrando que essas 5 hipóteses de cabimento, elas buscam exaurir qualquer hipótese que pudesse comportar esses embargos. Ou seja, eu só terei os embargos de divergência quando a decisão de uma turma for contrária à decisão de outra turma, quando a decisão de uma turma for contrária à jurisprudência da seção de dissídios individuais, jurisprudência não, desculpa, julgado recorrente da seção de dissídios individuais, quando a decisão dessa turma for contrária a súmulas ou orientações jurisprudenciais do TST e quando for contrário à súmula vinculante. Aí nós discutimos também que, com as reformas legislativas, esses embargos de nulidade, eles deixaram de existir. E eles deixaram de existir porque eles cuidavam de reformar decisão que fosse contrária à lei ou à Constituição Federal. Só que, para isso, nós já temos os recursos para esse tipo de debate. Então, se nós podemos, por exemplo, num debate que discute uma violação à Constituição Federal, eu já tenho recurso extraordinário. Então, se eu já debati essa ofensa em recurso especial, o TST não entendeu que houve uma ofensa à Constituição Federal, não seria crível ou não seria razoável que eu retornasse essa discussão por meio de embargos, ainda que com uma discussão entre os ministros. Então, se eu já tenho o recurso extraordinário, nada mais natural que eu utilize ele para discutir essas nulidades que eu apontei no recurso ordinário, que eu apontei no recurso de revista, e que, em último grau de jurisdição, a trabalhista não identificou dessa maneira. Certo? Então, pós 2007, eu tenho essas duas hipóteses de embargos. Embargos de divergência, quando se tratar de dissídio individual, e embargos infringentes, quando se tratar de dissídios coletivos. Lembrando que eu já coloquei a aula de embargos, o encerramento do recurso de revista e a aula de embargos no YouTube. Portanto, essa primeira parte, de uma forma mais cuidadosa, já está lá no canal. Pessoal, um detalhe. Eu não sei se vocês sabem, o canal do curso, o curso de Direito, criou um canal no YouTube. Então, a ideia é modernizar as nossas relações. Então, quem puder entrar no YouTube, curtir o canal do curso de Direito, isso é bom para a gente poder divulgar. Então, lá no canal do curso de Direito, o que vai ter? Alguns professores disponibilizarão as aulas e outros professores disponibilizarão os eventos. Por exemplo, aquele webinar que a maioria de vocês participaram, já está no canal da faculdade.
Então, quem puder dar essa força lá, essa nossa vida de youtuber é assim. No meio do vídeo a gente pede para clicar, para dar um like e clicar no sininho para receber as notificações. Todos nós youtubers somos assim. Então, passei superficialmente pelos embargos de divergência e agora nós vamos entrar propriamente dito nos embargos infringentes. Os embargos infringentes, vamos ler aqui o que fala a CLT sobre os embargos infringentes. Artigo 894, inciso 1, a linha A. No Tribunal Superior do Trabalho, cabem embargos no prazo de 8 dias, de decisão não unânime de julgamento, que conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos que excedam a competência territorial dos tribunais regionais do trabalho e estender ou rever as sentenças normativas do Tribunal Superior do Trabalho nos casos previstos em lei e... Então, assim, vamos ler essa primeira parte. Conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos. Então, um primeiro ponto, eu já sei, que é tratar de dissídios coletivos. Mas uma segunda parte que vai transformar isso em uma competência muito simples de identificar, que excedam a competência territorial dos tribunais regionais do trabalho. Então, pessoal, o que esse artigo nos fala é o seguinte: vamos pensar que esse quadrado ele seja o TRT de Tocantins e Goiás é o mesmo. Vamos supor que esse daqui seja o TRT de Goiás. E vamos supor que esse daqui seja o TRT de Minas Gerais. Então, eu tenho um debate que ele abrange essa faixa. Ele está parcialmente no território de Goiás e ele está parcialmente no território de Minas Gerais. Quando eu tenho um debate que envolva dois tribunais, automaticamente, essa competência não tem que ser de um ente que englobe as duas coisas? Sim. E qual é o ente hierarquicamente superior que engloba os tribunais regionais, tanto do estado de Goiás quanto do estado de Minas Gerais? É o TST. Então, pessoal, será cabível embargos infringentes em dissídios coletivos que sejam de competência originária do TST. É a maneira mais simples de vocês identificarem e assinalarem em eventual consulta que vocês forem chamados a fazer em prova da OAB, em prova de concurso. Como que eu sei que é caso de embargos infringentes? Se no enunciado da pergunta ou se em alguma parte da pergunta falar que aquela ação, objeto do questionário, envolve competência que extrapola dois tribunais, automaticamente eu tenho uma hipótese de embargos infringentes. Então, o que eu quero que... Eu já mandei esse material para vocês? Ou ainda não? Alguém pode me confirmar? Deixa eu ver se está salvo em PDF. Não, ele não está salvo em PDF. Quando vocês receberem esse material hoje, 5 minutos após a aula, no máximo, eu quero que vocês destaquem isso daqui, ó. As 3 características principais desse recurso de embargos. Quais são elas, professor? Que eu somente vou poder utilizar em dissídios coletivos, que eu somente terei a possibilidade de utilizar quando tratar-se de acórdãos não unânimes, porque se não for unânime, eu não vou ter a divergência. Quando se tratar de processo de competência originária do TST.
Então, essas três características, elas devem ser analisadas em conjunto. Por favor, não se esqueçam disso. Professor, nós somos excelentes alunos e nós sabemos que a jurisdição trabalhista, ela tem a vara do trabalho, ela tem o Tribunal Regional do Trabalho e ela tem o Tribunal Superior do Trabalho. Nós também sabemos, por já ter estudado, que esses embargos infringentes, eles serão julgados pelo TST. Mas, professor, dentro do TST, quem terá a competência para julgar esses embargos infringentes? Aí eu convido vocês para ouvirem o que fala o artigo 77, inciso 2, a linha C do regimento interno do TST. O caput do 77, ele fala o seguinte: a seção especializada em dissídios coletivos compete, inciso 2, em última instância julgar, a linha C, os embargos infringentes interpostos contra a decisão não unânime proferida em processo de dissídio coletivo de sua competência originária, em processo de dissídio coletivo de sua competência... Peraí, gente, eu li errado. Vou ler de novo a linha C. Os embargos infringentes interpostos contra a decisão não unânime proferida em processos de dissídios coletivos de sua competência originária, salvo se a decisão embargada estiver em consonância com o precedente normativo do TST ou com súmula de sua jurisprudência predominante. Então, pessoal, aqui nada mais é do que falar que dentro da organização do TST, e quem são esses órgãos dentro do TST? É o Tribunal Pleno, é a Corregedoria, é a seção de dissídios individuais, é a seção de dissídios coletivos, são as turmas e os ministros propriamente dito, a seção 1 e a seção 2. Então, dentro dessa organização, será competente para julgar, em última instância, a seção de dissídios coletivos. Então, a competência é atribuída à seção de dissídios coletivos do TST. Essa competência ela é fixada pelo regimento interno, portanto, ela não será alterada por convenção entre as partes. Ah, mas a empresa, o lado goiano que negociou esse acordo, ele abre mão para que o processo seja julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Ele não será competente. A competência originária ela está prevista em lei e, portanto, não pode ser objeto de pacto entre as partes. Eu sei que eu falo rápido, às vezes de forma incompreensível, mas eu pergunto a vocês. Isso que eu disse, ficou claro? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Está tudo ok? Digam aí. Maravilha, gente. Vamos falar agora sobre o juízo de admissibilidade. E aqui, pessoal, é um negócio bacana, porque a gente tem a ideia de 2 juízos. Mas se eu já tenho um processo que é de competência originária do TST, quem poderia julgar em instância superior? Não teria, porque o TST ele é a instância máxima. Então, eu não tenho um super TST. Porém, como eu desenhei para vocês de uma forma muito bonita e pedagógica, nós temos dentro desse mesmo TST diversos órgãos. Então, nós caímos aqui agora nessa parte do duplo juízo de admissibilidade.
que ele será observado em embargos infringentes. Então, nós temos o juízo ACO, seção de dissídios coletivos, e nós temos o juízo ADQUEM, também a seção de dissídios coletivos. Professor, mas não haveria um conflito? Não, não haveria um conflito. Eu li para vocês o inciso 2 do artigo 77. O primeiro inciso, o inciso 1, ele fala: a seção especializada de dissídios coletivos compete originariamente julgar... Alinear. Julgar os dissídios coletivos de natureza econômica e jurídica de sua competência ou rever suas próprias sentenças normativas nos casos previstos em lei. Então, se é a própria seção de dissídios coletivos, o órgão prolator daquela decisão que eu pretendo recorrer, ele também será, por força do inciso 2, o órgão competente para poder julgar esses embargos não unânimes. Portanto, o juízo ACO será exercido pela seção de dissídios coletivos. Juízo ADQUEM também será exercido pela seção de dissídios coletivos. Aqui, pessoal, vocês estão vendo que eu coloquei um desenho. Eu acho que a minha foto ela está em cima do agravo, mas é só interposição de agravo. Aqui, dentro do procedimento, nós temos, primeiro, vamos ler esses dois artigos aqui do regimento interno do TST. O artigo 263, ele fala: registrado o protocolo na petição a ser encaminhada à secretaria do órgão julgador competente, esta juntará o recurso aos autos respectivos e abrirá a vista à parte contrária para impugnação no prazo legal. Transcorrido o prazo, o processo será remetido à unidade competente para ser imediatamente distribuído para algum relator. Não atendidas as exigências legais relativas ao cabimento dos embargos, o relator denegará seguimento ao recurso, facultada à parte a interposição de agravo interno. Ou seja, eu tenho dois caminhos. Eu coloquei aqui tempestivo, mas a terminologia mais adequada seria próprio ou correto. Eu tenho a oposição dos embargos. Esses meus dois embargos, eles somente poderão ser considerados como tempestivos ou aptos e intempestivo ou inaptos. Quando eles forem considerados tempestivos, abre-se prazo para a parte contrária impugnar e esse processo será distribuído para algum relator que o levará para julgamento. Em contrapartida, esses meus embargos, por algum motivo, eles não foram admitidos. O que eu tenho para poder fazer? O agravo, nos termos do artigo 264 do regimento interno. Então, eu interponho esse agravo interno para o próprio TST, para o pleno do TST, e o julgamento dos meus embargos, eles ficam condicionados ao provimento, ao deferimento, ao sucesso obtido no meu agravo de instrumento. Então, funciona como recurso ordinário, como recurso de revista. Ajuizei, protocolei o recurso, ele não foi admitido. O agravo. O agravo vem, eu não discuto o mérito. O agravo vem somente para falar que o recurso interposto, o recurso principal interposto, ele é próprio, ele é regular e ele merece ser processado e julgado. Eu não falo daquilo que eu pretendo reverter no meu agravo. Por sua vez, a parte contrária, ela será intimada para apresentar a sua impugnação ao agravo e ao recurso principal. Lembrando que as suas contrarrazões no recurso principal somente serão apreciadas se o agravo for provido. Do contrário, o processo morreu. Não há mais nada que possa fazer com que ele ressuscite. Se houver alguma ofensa, se houver alguma outra coisa,
eu vou poder levar para o STF um debate constitucional. Do contrário, instância trabalhista exauriu. Certo? Então, pessoal, além do que eu já havia dito dos embargos de divergência, do recurso de revista, quanto aos embargos infringentes, era isso o que eu tinha para falar. E agora, aquele nosso quadro mnemônico. Previsão legal está na CLT, mas, por favor, não se esqueçam que esses embargos, por ser competência originária do TST, é sempre muito relevante eu analisar o regimento interno. Pessoal, nunca é demais lembrar, o regimento interno, ele é um documento indispensável para trabalhar em tribunais. É de suma importância que você se prepare para poder trabalhar em tribunais. Então, você somente terá êxito em tribunais conhecendo bem ou conhecendo, no mínimo, suficientemente o seu regimento interno. Certo? Então, a previsão legal, assim como todos os demais recursos, na CLT, artigo 894, inciso 1, a linha A da CLT. Ele é um recurso que exige preparo? Sim, ele é um recurso que exige preparo. Por quê? Porque a deserção, ela implica no não acolhimento dos seus recursos pelo órgão julgador. Ele será cabível em dissídios coletivos, cuja competência originária seja do próprio TST. Ele preenche a regra do duplo juízo de admissibilidade, sendo que o juízo ACO é a seção de dissídios coletivos. E o juízo adquem? Também a seção de dissídios coletivos. Prazo para sua interposição, embora seja um embargo, o seu prazo segue a regra da uniformização, ou seja, 8 dias para as razões e 8 dias para a parte contrária contrarrazoar. Particularidades nesse recurso que eu destaquei. Primeiro, dissídios coletivos em competência originária do TST. E assim como o recurso de revista e como os embargos de divergência, a finalidade maior desse recurso é trazer a segurança jurídica, evitar que eu tenha em cada tribunal, em cada turma, um entendimento dissidente. Portanto, recursos de natureza extraordinária, a função dele nada mais é do que uniformizar a jurisprudência. Talvez seja a razão maior de ser desses recursos a uniformização de jurisprudência. Pessoal, encerro o que eu havia planejado para a aula de hoje. Como eu prometi para vocês, rápido e rasteiro, e fico aberto para as perguntas, tanto do embargos de divergência quanto dos embargos infringentes. Antes de qualquer pergunta, enquanto vocês vão pensando aí naquele caminhão de perguntas que eu espero, até amanhã eu publicarei, eu colocarei no nosso grupo as atividades até o final do bimestre. Eu já vou mandar, porque dessa vez nós faremos através de formulário do Google. Então, quando vocês receberem, já vai ter dessa semana, da semana que vem, da outra e da outra. Certo? Então, não se assustem. Cada trabalho tem um prazo diferente. E hoje, ou no mais tardar amanhã, vocês receberão também o trabalho do vídeo. Certo? Que será sobre direito coletivo. Agora sim, me façam vossas perguntas. Sem pergunta, pessoal? Tudo certo? Então, estando tudo certo, vou interromper a gravação